Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Zeuslito, o canal de história mais querido do Brasil. Eu sou o professor Zelito e estamos aqui para discutirmos mais um assunto. Hoje o tema da nossa aula será a expansão territorial brasileira durante o período da colônia. Talvez você não saiba, né? Por que o Brasil tem as dimensões que tem? Como que o Brasil tem esse tamanho, né? Um dos maiores países do mundo, né? Se vocês prestaram bem atenção aí nas aulas de seus professores, desde o ensino fundamental, vocês devem saber que o Brasil, pela linha de Tordesilhas, né, feita em 1494, pertencia uma parte à Espanha e a outra parte a Portugal. O que será que houve, né, que o Brasil acabou se transformando nesse país imenso? O que Portugal e mesmo os colonos brasileiros fizeram para avançar rumo ao oeste, tá? Aqui eu trouxe um mapinha, vou mostrar aqui para vocês, dá um print aí, presta atenção a esse mapa, que a nossa aula vai se basear neste slide aqui, ó. Ok? Prestou atenção? Tá aqui. Vou recolher meu notebook para a gente continuar a explicação aqui. Beleza? Muito bem, pessoal. A expansão territorial durante o Brasil colonial se dá ali entre os séculos XVI, XVII e XVIII. E não tem como entender esse assunto sem falar dos bandeirantes, né? As bandeiras ou bandeirismo, né? Que eram expedições organizadas por particulares que saíam aqui da região de São Paulo, a região de São Vicente, a capitania de São Vicente, né? Os bandeirantes sempre foram largados aqui, eles foram abandonados pela coroa portuguesa, pouca assistência tinha a capitania de São Vicente nos séculos XVI e XVII, até porque a riqueza estava no Nordeste brasileiro, lá bombava a economia açucareira, né? Procura aí no meu canal uma aula sobre a economia açucareira no Brasil colonial. Então, uma forma de sobrevivência desses bandeirantes era organizar essas expedições que nunca respeitaram o Tratado de Tordesilhas. Então, esses bandeirantes paulistas, eles entravam aí no sertão. Lembrando que sertão é o conceito para a história, tá? Que é diferente do sertão para o conceito de geografia. Sertão significa interior. Então toda vez que você estiver fazendo aí uma prova de Enem ou vestibular e aparecer ali a palavra sertão, mas a prova for de história, está se referindo ao interior do Brasil, sentido oeste, ok? Pois bem, esses bandeirantes que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas entravam fazendo com as seguintes características. Eles procuravam ouro, eles escravizavam índios, eles destruíam quilombos, é o sertanismo, o bandeirismo de contrato, né? E assim eles foram entrando no interior brasileiro, né? Uma outra forma de desbravar esse sertão foi através das monções, né? Que partiam daqui do interior do estado de São Paulo, cidades de Porto Feliz, Tietê, Sorocaba, mas principalmente Porto Feliz, né, no interior de São Paulo, partiam dali na época da cheia dos rios, por isso monções, cheia dos rios, né? E a partir daí eles navegavam no sentido interior pelo rio Tietê e iam parar lá no centro-oeste do país, na região ali do Mato Grosso, né? Goiás também, eram as monções. Então, resumindo para vocês, havia o bandeirismo de contrato, havia o bandeirismo que caçava os índios, havia as monções e havia o bandeirismo que procurava ouro. Assim, a interiorização vai ocorrendo, vilas vão sendo fundadas, cidades vão sendo fundadas. Pessoal, sobre os bandeirantes, a historiografia paulista do início do século XX transformou esses homens em heróis, tá? Mas é uma historiografia controversa, ok? Estudos mais recentes, teses mais recentes, livros mais recentes, de uns 30, 40 anos para cá, mostram o outro lado desses bandeirantes, né? O bandeirante que praticava, assim, o genocídio indígena, né? A matança indígena. E outra coisa, esses bandeirantes
eles não tinham aquela roupa militar, ou poucos usavam botas, né, como os militares. Eles tinham hábitos indígenas, eles se alimentavam de coisas no meio da floresta, como os indígenas faziam, né? Então existe uma historiografia paralela àquela historiografia oficial, né, que muitos paulistas se gabam até hoje do bandeirante herói, né? Então, Bandeirantes é uma via de mão dupla, é heróis ou vilões, você tem esses dois lados. E recentemente até existe uma ressignificação das estátuas de bandeirantes, né, que existem aí pelo estado de São Paulo, principalmente, se elas devem ser retiradas ou não, né, é um debate atual, né? Fica atento a isso aí que pode aparecer aí nas suas provas, tá? Uma outra forma de expandir territorialmente as fronteiras do Brasil para o oeste foi a prática da pecuária, que foi muito forte no sul do país e também na região nordeste, né? Essa pecuária não usava mão de obra escrava, já era uma mão de obra assalariada, contava ali com o apoio de pessoas já mestiças, né, que se miscigenaram ali. Então, portanto, eram pessoas já que recebiam ali salário. Tá? E havia algumas regras, né? Por exemplo, a pecuária não poderia competir com a economia açucareira, né? Tinha lá uma regra estabelecida por Portugal, que a pecuária tinha que estar a 80 quilômetros do litoral, onde se plantava a cana-de-açúcar. E na região norte do país, havia o cultivo das chamadas drogas do sertão. É isso mesmo, drogas do sertão. Principalmente na região da Amazônia, né? E o que são drogas do sertão? O açaí é uma droga do sertão, o guaraná é uma droga do sertão, ervas medicinais que os indígenas sempre usaram e passaram essa cultura medicinal caseira aí para os colonos, né? Sejam portugueses ou brasileiros. E quem explorava essa cultura das drogas do sertão, muitas vezes eram os próprios padres jesuítas, né, que tinham construído, né, muitas missões ou reduções aí na região norte do país para a catequização dos índios, né, que usavam então essa mão de obra indígena como exploração, né, explorava essa mão de obra indígena, né. Os jesuítas, que muitas vezes foram contrários à escravização do índio, né? Mas de certa forma exploravam o índio sim numa mão de obra ali. E outro detalhe, catequização é muito mais do que simplesmente cristianização, ok? Catequização é ensinar a língua portuguesa aos índios, ensinar os hábitos europeus aos índios, a culinária, os alimentos que se comiam na Europa. Então catequizar é muito mais do que simplesmente cristianizar. De certa forma, é uma dominação, né? Uma imposição da cultura europeia, né? Desculturalizando o índio, ok? Pois bem, resumindo para vocês, a expansão territorial ao oeste se dá através dos bandeirantes, caça ao índio, procura de ouro, monções, através da pecuária, sul e nordeste, através das drogas do sertão, principalmente na região amazônica. Pois bem, quando que a Espanha percebeu que perdeu o território? Né? Já no século XVIII, por volta do ano de 1750, no ano de 1750, todo mundo vai sentar-se em Madrid para discutir as fronteiras do Brasil, né? É o Tratado de Madrid que vai nascer ali. O Tratado de Madrid vai dar a posse do território brasileiro a Portugal. Ali, o Marquês de Pombal, vamos ler mais sobre ele, um déspota esclarecido, né, invoca um direito romano chamado o direito da uti possidetis, está aqui em latim, o direito da uti possidetis. A posse é de quem utiliza o território, e quem sempre utilizou o território foram os portugueses ao longo de 3 séculos, né? Construindo estradas, construindo vilas e cidades, etc. E assim, em 1750, o Brasil ganha praticamente esse território que vocês conhecem hoje. Em 1777 vem um outro tratado, né? O Tratado de Santo Ildefonso, que ratifica o Tratado de Madrid,
E por fim, em 1801, vem o Tratado de Badajoz, onde ali na região sul havia uma região disputada, a região dos 7 povos das Missões, que também acaba ficando para Portugal. Bom, para completar o nosso território, né, somente em 1903 é que o Acre será comprado da Bolívia. Mas aí isso merece uma outra aula, porque estaremos falando da economia da borracha, né, a hora que as seringueiras eram importantes para essa economia, né? E nesse contexto todo acabamos comprando o Acre em 1903, acordo selado no chamado Tratado de Petrópolis, ok? Bom, pessoal, espero que tenham curtido, dá um like aí, se inscreve no canal e até o nosso próximo encontro. Valeu, até!